Seja muito bem-vindo. Você está no curso de Riscos Elétricos. Meu nome é Levi e eu vou ser o seu instrutor. Sou formado em Engenharia de Segurança do Trabalho e também em Engenharia Elétrica. Tive outras capacitações, como o curso de Eletrotécnica Internacional, a qual tive um imenso prazer de também ser professor nessa instituição maravilhosa, no Senai de Nova Iguaçu, onde eu dei aula no curso técnico de Eletrotécnica, que foi o meu primeiro curso técnico que eu fiz e realizei. Bom, é muito maravilhoso ter vários tipos de locais onde nós podemos ir, nos treinamentos, empresas, onde nós enxergamos e percebemos as culturas que são bem diferentes em relação à segurança do trabalho, em relação às precauções e os procedimentos. E uma empresa, né, um local onde eu dei um treinamento que foi bem especial também, foi na Marinha do Brasil, onde eu ministrei o curso de NG10 durante 5 dias, o curso de capacitação e formação para os profissionais, também para as patentes oficiais que estavam lá recebendo esse treinamento, essa administração do curso, que é muito importante, já que eles não têm a obrigatoriedade de ter o curso de NR10, mas foi bem específico, as necessidades que lá nós vimos para poder tratar em relação à segurança. Nós passamos as dicas e orientações que nós ministramos em todas as empresas, indústrias, a qual nós passamos. Então foi um treinamento bem específico e bem especial para mim. Mas vamos lá, sem mais demoras, vamos começar o nosso treinamento falando sobre a gestão de segurança em instalações elétricas. E a Térnio, ela prescreve, ela tem um procedimento normativo, a qual estabelece algumas diretrizes para esse curso, que nós vamos estar pautados nela, assim também como a NR10, que é também fundamentada ali de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. Então abordaremos sobre as responsabilidades e procedimentos de segurança para as instalações elétricas na Terra no Brasil e também as práticas recomendadas, equipamentos de proteção e medidas de controle necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores em conformidade com a NR10. Você vai ver também outros aspectos das normas, como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que a gente vai citar algumas delas, a NBR 5410, 5419, entre outros, para abordar os contextos aqui que vão ser representados ali nos tópicos. O alcance ou o campo de aplicação desse curso vai desde as empresas prestadoras de serviços, como contratados e subcontratados, nas dependências, sendo internas ou externas, na Térnio Brasil. Então, nessa gestão de segurança elétrica, nós temos a GT NR10, que está estabelecido pela Térnio, então responsável pelos procedimentos de gestão em todas as áreas operacionais. Temos também alguns pontos para lidar com chefias, lideranças e supervisores, então garantindo ali o treinamento e o cumprimento das normas de segurança, não só a norma NR10, mas todas as outras que vão subsequentes às funções respectivas dos profissionais. Então temos trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, entre outros tipos também, se for lidar com materiais inflamáveis, então NR20 e assim por diante, tá? Mas especialmente nós vamos falar sempre aqui de riscos elétricos. Também temos a implementação e disseminação e revisão do cumprimento dos documentos de acordo com a diretoria e os gerentes, a gestão, a equipe de gestão, diretoria, equipe de HISE, que é assessoria e suporte técnico na implementação e compliance. Bom, então, na questão dos chefes, supervisores, coordenadores e líderes, temos um específico ponto aqui para garantir a qualificação do pessoal, seja o próprio quanto o contratado ou terceirizado, para as operações dentro da empresa. Então, nós temos as manutenções dos equipamentos, tanto elétricos, pneumáticos, com outras fontes de energia. Nós sabemos que existem vários tipos de equipamentos, nós vamos estar abordando um pouco deles. Garantir o treinamento e a certificação dos profissionais da elétrica especialmente. Então nós temos a capacitação primária, a formação em NR10, que é 40 horas. Caso o profissional já tenha a formação, é necessário fazer a reciclagem ou a atualização de 2 em 2 anos, ou de acordo com o que a empresa demanda, Se for uma troca de função, então vai ter que fazer
uma formação novamente, e assim por diante. Temos ali também a implementação em conformidade com as normas, implementar, disseminar, revisar o cumprimento da norma, treinar, supervisionar a equipe para garantir a aderência. Essa aderência nada mais é do que colocar em prática todo o conhecimento que foi obtido através das capacitações. Então é importante aqui não só ter as informações, o conhecimento em si, mas aplicá-las no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não só na empresa, né, mas também na nossa casa, no nosso lazer. A gente pode ter alguns cuidados essenciais. A partir de você ter um conhecimento consolidado, você consegue aplicar isso em qualquer área da sua vida. Controle e regulação, então estabelecer e aplicar as ações de controle em caso de descumprimento, garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de NR10. A gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre as inspeções, sobre as questões de medições e testes dos equipamentos, quais são as periodicidades definidas. A equipe de HISE, então assessoria e suporte, vai prestar essa assessoria e suporte técnico na implementação em conformidade com as normas, preparação e divulgação, então a participação imediata da HSE para atualizar e garantir com que a norma seja seguida, os regulamentos, procedimentos padrões estabelecidos pela TERN Brasil. E toda a equipe é um cumprimento das disposições das normas, participação, ou seja, ao assistir, participar dos editais de divulgação e também os treinamentos de capacitação, melhoria contínua, relatar ativamente as dificuldades e oportunidades de melhoria na aplicação da norma. Então, você como profissional, você também pode aplicar, buscar sugerir mudanças de acordo com o que a norma também prescreve. Então, você pode fundamentar as suas ideias conforme as normas vão sendo estabelecidas. Novas ideias podem surgir, melhorias no processo produtivo e também na nossa segurança como profissionais. Vamos lá para o sistema elétrico da Ternium. Temos as fontes de suprimento, de acordo com o SIM, 2 circuitos de 500 kV com transformadores de 500 e 138 kV de 340 MVA. Termoelétrica, então temos um gerador com turbina a vapor de 310 MW e 2 geradores com turbina a gás de 90 MW cada. Subestação principal, barramento duplo de 138 kV, capacidade de 2.500 amperes de carga e 40 kA por segundo de curto-circuito, barramento 1 e 2 independentes fisicamente. No sistema de distribuição temos, então, 138 kV, energia distribuída para as plantas de produção próprias e também terceirizadas, distribuição em 6,6 kV, fornecimento para áreas como pátios de matéria-prima, coqueria, porto e etc. E distribuição em 460 volts e 220, alimentação de cargas nos processos, instrumentação e também as áreas administrativas da planta. Já no sistema de aterramento, temos a conformidade com a ABNT NBR 5419, que vai tratar justamente do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, as proteções das estruturas metálicas, estruturas que devem ser aterradas adequadamente, o barramento de equipotencialização principal e assim por diante. Temos as documentações, que são os relatórios técnicos de inspeção do SPDA, e o aterramento elétrico disponível. Isso vai fundamentar também o prontuário de instalações elétricas, que nós vamos falar brevemente. Manutenção, inspeções periódicas e manutenções conforme normas técnicas. Bom, de acordo com as especificações do sistema de aterramento da Ternium, nós temos a subestação SETR 500 kV, de profundidade de malha de 50 centímetros, de resistividade do solo de 329 ohms por metro e malha com 2.280 metros de cabos de cobre nu de 95 milímetros quadrados. O main station, temos malha constituída de cabos de cobre nu de 50 milímetros quadrados e 16 hastes de aterramento de 5 por 8 de 3 metros. Inspeções realizadas periodicamente em documentação pertinente em intervalos determinados pela norma.
E em relação aos procedimentos de manutenção, nós temos o planejamento, que é a consulta das documentações pertinentes aos processos, tanto administrativos ou de ordem administrativa, quanto também de operação, antes do início dos serviços. O procedimento de desenergização previsto no item lá da NR10, item 10.6, se eu não me engano, que vai tratar sobre as instalações de manutenção que devem estar desenergizadas e bloqueadas. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Segurança no uso dos equipamentos de proteção individual recomendados e as ferramentas adequadas, isoladas e assim por diante, de acordo com as classificações dos níveis de tensão, de acordo ali com as atividades também. Claro que tudo isso também envolve as capacitações pertinentes. Então, por exemplo, se o profissional vai trabalhar com alta tensão, ele vai precisar ter a capacitação de NR10 CEP, formação de 40 horas, ou a atualização ali, se ele já tenha feito ali o curso de NR10. Verificação, então, detecção dos circuitos energizados com aparelhos adequados aos níveis de tensão e a classificação. Então, no planejamento, a consulta da documentação é o quê? É justamente consultar os manuais, desenhos e projetos antes do início dos serviços para entender a instalação e avaliar os riscos. Então, nós temos uma matriz que se estabelece na planta, a qual, analisando os pontos importantes, a qual devemos dar atenção às questões de segurança, ver onde estão as ligações, os equipamentos, sistemas de energização, seja energização elétrica, seja térmica, seja pneumática ou outros também. Mas aqui focando só na parte elétrica, temos esses aspectos importantes para se prever. Ordem de serviço e análise dos riscos, que acompanha toda a documentação também de segurança para os profissionais. Então, emitir uma ordem de serviço, realizando uma análise de risco, informando todos os envolvidos sobre os detalhes da manutenção, ou seja, compondo o tempo estimado para a realização das atividades, os desligamentos necessários para essa realização, a área de abrangência, quais são os setores e assim por diante. Já no processo de desenergização, nós temos o bloqueio, isolamento e sinalização. Contempla também a delimitação de área. Então temos a desenergização, bloquear fisicamente, utilizar ali na normativa da própria TERN, os procedimentos padrões que nós segue. Isolar, sinalizar e aterrar as instalações em manutenções para evitar acionamentos acidentais. Temos os bloqueios físicos, utilizando cadeados individuais para cada profissional envolvido. Descarga de capacitores em caso de desenergização do circuito. Os capacitores também devem ser descarregados para depois, assim, fazer os aterramentos temporários, se for o caso da utilização. Os EPIs e ferramentas utilizados e recomendados e também de boas condições, ou seja, em bom estado de funcionamento. Os equipamentos de nada vale se estiverem em mau estado de funcionamento. Isso pode colocar em risco a vida do profissional. Da mesma forma também os equipamentos de proteção individual, e nós devemos estar atentos a esses detalhes. Tanto a validade, que é composto lá no SEADA para verificar também a validade desse equipamento, e também as suas recomendações necessárias.